O coco-licuri é a comida do dia a dia da arara azul de Lear. Sem a palmeira, a ave desaparecerá. A quantidade de araras azuis de Lear vivas é muito pequena e todas elas se encontram num só lugar da Bahia, a região de Jeremoabo, quase divisa com Sergipe. Esta é a Serra Branca, o maior dormitório das araras azuis de Lear, que fica numa área de proteção ambiental. As aves vivem nas cavidades naturais dos paredões de arenito. O nome arara azul de Lear é uma homenagem ao ilustrador inglês Edward Lear, o primeiro a retratar a ave. Popularmente, por aqui, o sobrenome dele acabou abrasileirado. De Lear virou Lear. Ao clarear o dia, as araras saem voando em duplas. São casais fixos até o fim da vida, que se reproduzem entre os meses de outubro e abril. Na época da nossa reportagem, alguns filhotes já estavam grandinhos e, sob o olhar vigilante dos pais, se arriscavam na beira do buraco. Cada casal tem, em média, 2 filhotes por ano. É difícil notar a diferença entre os adultos e os filhotes. O biólogo Kleber Gomes de Oliveira, que se dedica a observar as aves, explica. A grande diferença é que a característica típica dessa espécie é uma bochecha amarela, uma mancha amarelada circular, né, de cada lado do bico. E os filhotes têm essa mancha mais pálida, mais esbranquiçada. O formato circular da mancha na bochecha diferencia a arara azul de Lear das outras araras azuis. A do Pantanal é maior e a marca na bochecha tem forma de meia-lua. Já a ararinha é bem menor e toda azul. Os biólogos do CEMAV, Centro de Pesquisa para a Conservação de Aves Silvestres, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, estudam o comportamento das araras de longe, sem manuseá-las, para não correr riscos de prejudicar esta espécie já tão ameaçada. Desde 2001, realizam um censo, uma contagem das aves. No último, feito agora, em julho de 2008, a população era de 960 araras, um aumento de quase 50% em relação à contagem anterior, de 2006. As aves podem ser vistas nos municípios de Canudos, Jeremoabo, Euclides da Cunha, Paulo Afonso e Santa Brígida. Ela é considerada ainda uma espécie criticamente ameaçada de extinção, estando já a um passo da extinção. A questão da população tem que vir associado à disponibilidade de alimento e de cavidades também. Quando partem em busca de alimento, as aves viajam bastante. Os biólogos acreditam que as araras voem durante o dia num raio de até 60 quilômetros do local onde elas moram. Se nós traçarmos uma linha reta dos paredões de Serra Branca até aqui, serão 37 quilômetros de distância. Esta fazenda é uma das áreas de alimentação da arara azul de Lear. Aqui vive seu Antônio de Jesus. Pai, tô vendo duas araras dentro do oco. Hoje ele e a família viram os bichinhos mais de perto, com a luneta usada pelos biólogos. Se não fosse esse pessoal que tomava conta delas, uns matavam, outros pegavam para vender, né? Aí elas iam ficando pouco, né? Cada arara consome em média 250 cocos por dia. Ao sinal de qualquer perigo, voam, levando o cachinho de licuri no bico. Depois da passagem das araras, olha só como é que fica embaixo das palmeiras, cheinho de licuri. Elas, com o bico, tiram a casca e cortam assim, bem retinho, quase que abrindo uma tampinha. Depois comem tudo que tiver aqui dentro. Quando o licuri escasseia, as araras partem para alimentos alternativos. O principal é o milho. Essas fotos mostram uma lavoura destruída. O CEMAV faz o ressarcimento do milho perdido. Mas o projeto é recente, não atende a todos os prejudicados, porque depende do dinheiro de 2 organizações não governamentais. Isso depende de 2 ONGs parceiras da gente, a Fundação Limington e a Parrot International, que financiaram $1.000 cada instituição. A gente tenta equilibrar produtores que ainda não foram contemplados, produtores que têm maiores dificuldades, a gente tenta ressarcir.
dia chuvoso, nós acompanhamos este trabalho. A entrega de hoje é no município de Euclides da Cunha, na propriedade do seu José Dantas Narciso, conhecido como seu Zé de Pedro. A gente foi trazer o seu milho que as araras comeram, lembra? Tá bom. Aí, tirando sarro aí, ó. Tá vendo aí? O senhor perdeu quanto de milho aí? A gente não sabe nem calcular assim, né? Porque elas comem muito. Se a gente deixar, Se deixar, elas acabam com o mineral acaba todo. com milho. É porque a gente pastora elas aí, né? Fica pra lá e pra cá na roça. Pra falar a verdade, só não mata elas porque sabe que ele pode se complicar, né? Mas bem vontade tem. No meio da caatinga preservada, seu Otávio Farias, fazendeiro na região dos Paredões, nos leva a um dos pontos mais bonitos, o chamado Portão, uma imensa abertura no paredão de arenito. Eu acho que nós devemos dar sustentabilidade ao povo do entorno das áreas de preservação, que dando uma sustentabilidade, nós devemos de ter homens agredindo a natureza, vamos ter homens defendendo a natureza. É isso que vamos ver na comunidade de Morada Velha, município de Santa Brígida. Os moradores daqui são artesãos, tiram da natureza o material para suas peças. É bem cedo e este grupo sai de casa para coletar a principal matéria-prima, a palha do licuri. Ô, seu Zé, como é que o senhor sabe que uma palha é boa? É pelo tamanho dela, mais grande, melhor da gente trabalhar, né? Que rende mais. E a largura dela também. E tirando essas folhas, vocês não prejudicam a palmeira? Não, Por que não prejudica? porque a gente sempre conserva o olho. Se a gente nunca tirar essa parte aqui, ó, não prejudica. Elas ficam conservadas e não atrapalham a produção. Carmen Reis de Arimateia é gestora de projetos do SEBRAE e explica o manejo que vai permitir o licenciamento ambiental dos artesãos. Essa área é toda demarcada, certo? Ela é dividida, cada talhão ele tem a quantidade de licurizeiros que tem ali. Então o artesão vem, certo? Retira e ele sabe que só vai poder voltar ali dali de 60 dias. O processamento da palha começa por esse equipamento, que o pessoal daqui chama de máquina ou tirador. Só me empresta um pouquinho, dona Rita. Olha, uma engenhoca inventada por eles mesmos. E nada mais é do que um pedaço de madeira e uma serra de aço, bem afiada aqui, ó. A lâmina separa as fibras que serão usadas no artesanato. Depois elas vão para o sol e olha que interessante. Nesta imagem acelerada, a gente pode ver elas se enrolarem. Ficam parecendo fios. Mais um tempo para secar bem antes de ir para o caldeirão. Sementes, flores ou cascas vão tingir a palha. No galpão recém-inaugurado, os artesãos capricham no trabalho. Eles formam a Associação dos Artesãos de Santa Brígida, que reúne 5 comunidades da cidade. Os biólogos do Programa de Conservação da Arara Azul de Lear organizaram um curso para formar novos artesãos. Eles acreditam que o artesanato pode incentivar a preservação da palmeira e assim garantir alimento para as araras. Então aqui vai ser outro núcleo da associação. Diego Mendes coordena o curso. Alguns agricultores, pecuaristas nos procuravam porque eles precisavam de terreno para colocar o seu gado, as suas ovelhas, para criar. E para isso eles precisavam retirar o licuri. Pensando nisso, a gente trouxe essa oficina aqui para a região para tornar uma outra renda familiar para essa comunidade. Aí, esse problema do corte do licuri minimiza um pouco mais. Dona Rita um dia já esteve no lugar destas mulheres. Hoje, ela incentiva muita gente a abraçar o artesanato. Costurando com cuidado em cada ponto, procura deixar firme a vontade de um futuro melhor. Comecei a trabalhar pequenininha, muito nova, mas meu pai, para enxadinha nas costas, para ir para a roça, só chegava de noite. Dona Rita tem 14 filhos, todos criados com a renda da roça e do artesanato. O semiárido tem muitos outros filhos, também vivendo da terra. Todos buscam uma vida melhor.
alguns com respeito à natureza. Tomara que o trabalho dos biólogos continue dando certo e que as araras possam sair logo da lista dos animais ameaçados de extinção.